todos. Bom, conforme combinado, o que eu falei no primeiro vídeo, a gente está iniciando hoje aqui a série de vídeos para falar sobre produtos importantes que a gente tem aqui na Critéria, né? E eu escolhi realmente blindagem patrimonial porque eu acho que é um tema super importante, né? E eu acho que, no mínimo, todo mundo tem que conhecer esse produto, né? Então, eu estou aqui hoje com a Nath, que ela é minha parceira aqui na área de seguros. Então, quando eu preciso fechar algum seguro, seja de vida ou algum outro tipo de seguro, eu sempre peço socorro para ela, ela me ajuda, né? E então eu vou iniciar só falando um pouco da experiência que eu tive, né, já aqui dentro da Critéria, com o seguro pessoal que eu fiz para mim. Como eu disse, eu não conhecia muito bem esse produto, né? E quando eu conheci, eu percebi que eu tinha um déficit, né, um problema, caso acontecesse alguma coisa comigo ou com a minha esposa, né? A minha situação de vida, eu sou casado, tenho 2 filhos, eu tô no auge dos gastos de uma família, né? Com escola, com compra de imóvel, mudança de imóvel. Inclusive, no momento, estou fazendo uma mudança de imóvel. Então, são gastos muito altos que, na minha família específica, tem durante esse período, né? E toda a renda da minha família, ela depende, uma parte minha e uma parte da minha esposa. Uma só renda não consegue manter o padrão de vida que a gente tem hoje. Quando eu conheci o Whole Life, né, que é o seguro de vida toda, eu descobri que ele me daria uma proteção caso acontecesse alguma coisa comigo ou com a minha esposa. É lógico que a gente nunca gosta de pensar, né, em acontecer alguma coisa, morte, mas não é nem só para morte, né? Para invalidez, para doenças graves, qualquer problema que tenha que te impossibilite de gerar uma renda, né, de ter a vida normal, ele serve para te ajudar nesse momento. Então, quando eu descobri isso, eu não sosseguei até finalizar o meu seguro, até assinar e pagar, porque a partir do momento que você paga, você já está totalmente protegido, né? Então, eu me senti assim, eu acho que a sensação que muitas pessoas têm quando não tem o seguro de carro. Nossa, se eu sair e bater, eu vou perder. É a mesma sensação que eu tive quando eu descobri o que poderia acontecer. Então, assim, basicamente, esse tipo de seguro, ele vai proteger a sua família a manter o padrão de vida dela, né? E uma outra coisa importante, caso aconteça a morte de uma das pessoas, de um dos 2 do casal, existe um custo de espólio, que eu acho que também muitas pessoas não sabem. A Nath depois ela vai falar com mais precisão, mas é em torno de quase 15%, né, sobre o patrimônio total da pessoa. Então, se não tiver também esse tipo de proteção, vai dar um problema sério lá na frente. Então, para eu não me alongar muito aqui, eu já vou passar a bola para a Nath. Ela vai explicar um pouquinho mais detalhado esse produto do Whole Life, que é o seguro por toda a vida. E depois a gente vai falar de uns outros também, umas outras ferramentas para outros perfis de pessoas e de famílias. Vamos lá, Nath. Obrigado, viu, por estar aqui hoje. Imagina, é um prazer imenso estar aqui dividindo conhecimento com vocês. Os clientes tão especiais aqui do Almude. Vamos lá. Então, o objetivo aqui é a gente falar um pouquinho mais do que é o Whole Life e como que essa ferramenta pode trazer conforto para a estrutura familiar de cada um, né? Então, essa ferramenta ela tem como objetivo principal trazer a liquidez num momento muito difícil, né? Que é a perda de um ente querido, né? Então, às vezes a gente perde, né, um ente querido, mas esse ente ele é o principal responsável financeiro pela casa, né, da família ali. Então, isso causa uma preocupação muito grande, né? E como o Almude bem deixou claro, quando alguém falece, nesse momento que é emitida, né, ali a nota de falecimento, ao mesmo tempo é emitido um aviso ao Banco Central, né? E todos os bens dessa pessoa são bloqueados até a conclusão do inventário, tá? Então, e esse inventário ele tem um custo, que é de aproximadamente aí 15% a 20% do total do patrimônio da pessoa, tá? Então, é muito importante a família ter essa liquidez para conseguir acessar o patrimônio do falecido, né? Então, se você é casado aí em comunhão parcial de bens, por exemplo, metade dos seus bens vão ter que ser acessados pela sua esposa,
né? Porque a outra metade já é dela. E acho que é muito legal também comentar que o regime de casamento, ele é um regime que ele rege ali o caso de separação, né? E não de morte. Então, por mais que você seja casado aí em comunhão de separação total de bens, a sua esposa é sua herdeira, né? Então, Nath, desculpa te cortar, mas isso foi uma das novidades que eu descobri, eu não sabia. Eu achei que quando um casal colocava como separação total de bens, mesmo se houvesse o evento morte, também não entraria esse tipo de comunhão, né? Mas não, é somente para separação. Em caso de morte, a esposa é a herdeira legal de 50%, os filhos os outros 50%. Então, Exatamente. Talvez muita gente não saiba dessa informação. Desse Exatamente. detalhe. É importante trazer isso. Então, esse produto, a gente coloca, né, que ele é o divisor de águas ali de muita gente, né? Porque ele vai dar tranquilidade para que você siga vivendo, né? E saiba que se acontecer alguma coisa contigo, a sua família terá liquidez nesse momento para manter o padrão de vida, para conseguir desbloquear o inventário, para conseguir arcar com talvez o estudo dos filhos, né? Manter o padrão que desejaria do estudo dos filhos, porque às vezes sozinho um dos cônjuges não conseguiria, né, dar aos filhos o nível de estudo desejado pelo casal, porque agora ele está sozinho, né? Então, ele tem que arcar com os custos, né, que antes eram divididos em 2. Então, acho que esse é um produto que ajuda muito nessa esfera, tá? E o legal desse produto é que ele permite que você saia dele, caso deseje, depois de 10 anos, né? Então, você paga por ele, você compra uma apólice, né? Durante 10 anos, então você está parcelando o produto durante 10 anos, você vai fazer aportes iguais durante 10 anos, e após essa conclusão do pagamento, a qualquer momento você pode fazer a escolha, né, de sair do produto, né, resgatar com uma atualização de IPCA mais 3 atuarial, ou manter a apólice para os beneficiários finais, que podem ser trocados ao longo do tempo, quantas vezes quiserem, tanto percentual quanto nome, né, de beneficiários, e número de beneficiários. E essa atualização do capital segurado, ela também é feita a IPCA ao longo do tempo, tá? Então você, por exemplo, hoje você tem a preocupação de quando você falecer, os seus filhos, a sua esposa, ou vice-versa, não tenham condições financeiras de arcar com a manutenção do padrão de vida ou a liquidação do inventário, mas isso, ao longo do tempo, pode vir a mudar, né? Os seus filhos podem já estar estudados ao longo do tempo, ter uma condição financeira para arcar com tudo isso, e você acha que agora não é mais a hora de manter essa pólice, resgata-se inteira ali no planejamento da velhice, né? Inteira uma possível previdência que já tenha e vai curtir o dinheiro que você aportou, né? Então você tem essa possibilidade de mudança de rota, o que é muito interessante. E a gente também tem outros produtos aí, né? Nath, antes deixa eu só fazer um outro comentário que eu acho legal, assim, porque eu vou tentar falar um pouco a linguagem que os clientes entendem. Basicamente, esse seguro, você paga um valor por ele, então eu vou dar um exemplo, tá? Como a Nath falou, a gente paga durante 10 anos. Isso. Imagina que você vai pagar 100 mil reais durante 10 anos. Seria, tirando atualização, essas coisas, 10 mil reais por ano. Esses 100 mil reais, eles são alavancados. Então, você paga esse valor como um seguro de carro. Você paga 5 mil para segurar um bem de 100 mil, 150, 200 mil reais. Então, aqui, logicamente, a alavancagem não é desse tamanho, mas, por exemplo, você paga 100, dependendo da sua idade e de alguns fatores, você pode ter um prêmio de 200, 150, 250, depende muito, principalmente da idade, né? Então, e outra coisa interessante, a partir do momento que você pagou a primeira parcela, então imagina, eu paguei R$1.000 da primeira parcela e faleci no mês seguinte, os seus dependentes vão receber o valor total, integral e acabou, ninguém paga mais nada da pólice. Exato, funciona da seguinte maneira. Vamos supor que eu queira contratar um capital segurado de R$1 milhão, tá? Então, hoje, se eu, Natália, vier a falecer, os meus beneficiários escolhidos na pólice vão receber R$1 milhão. Hoje, eu tenho 36 anos, então vou dar um exemplo prático aqui para ficar claro. Eu tenho 36 anos, eu vou pagar por esse R$1 milhão de capital segurado, eu vou pagar 36% de R$1 milhão, ou seja, 360 mil em 10 anos, tá? Então, eu vou pagar 36 mil por ano,
sem considerar a atualização aí de IPCA, né? Porque tanto o boleto quanto o capital segurado, que seriam esse R$1 milhão, eles atualizam IPCA ao longo do tempo, tá? Então, a idade funciona da seguinte maneira, né? Por que é legal isso? Você tem que, quanto mais novo você contrata, maior essa alavancagem financeira que a gente fala, né? Então, se eu tenho 36 anos, eu pago 36% de 1 milhão. Mas se eu tenho 60 anos, eu vou pagar 60% para ter esse 1 milhão, né? Então, eu vou pagar R$600 mil. Então, a minha alavancagem financeira, por eu ser mais velha, ela vai ser menor. Exato. Né? Então, quanto antes fizer, melhor. Melhor. Mas você aproveita dessa alavancagem financeira, né? E, como eu te disse, o capital segurado, que é esse 1 milhão nesse exemplo que eu tô dando, né? Ele atualiza a IPCA desde o momento da contratação até o momento do falecimento de quem contratou, tá? Então, se eu contratei hoje 1 milhão, os meus beneficiários, né, escolhidos ali para receber esse valor, eles vão receber 1 milhão. Eles vão receber, se a Nath morrer daqui 30 anos, eles vão receber a atualização de IPCA sobre esse 1 milhão de hoje até 30 anos, tá? E ele é um produto resgatável, que é o que a gente já comentou aqui. Esse eu acho que é um dos principais pontos. É diferente de um seguro de carro que você paga aquele ano, se você não usou, acabou esse dinheiro que você pagou e você precisa renovar. Esse não, esse você vai pagar, no exemplo que eu dei lá, 100 mil, esses 100 mil vão ser atualizados para o IPCA mais 3 atuarial, né? E lá na frente você vai poder resgatar, se você quiser, depois de 10 anos, 15 anos, todo esse valor atualizado. Exato. Importante ressaltar que você não resgata o valor que você está contratando, que é 1 milhão. Exemplo de novo, né? 1 milhão é o que eu estou contratando como seguro. Então, esse 1 milhão é o que a minha família vai receber se eu vier a falecer. Mas eu estou pagando, nesse meu exemplo, 360 mil para ter 1 milhão. Então, eu contribuí 360 mil reais. E é esse valor de 360 mil reais atualizado a IPCA mais 3 atuarial, que se eu quiser resgatar depois de 10 anos, eu posso, sem prejuízo algum, né? Com atualização ainda de IPCA mais 3 atuarial. Eu posso fazer esses resgates, esse resgate antes, se eu quiser, né? Isso. Posso fazer, só que eu vou ter um prejuízo financeiro, obviamente, por estar deixando o produto antes do período de quitação de 10 anos, tá? E a partir do 10º ano, a qualquer momento, você pode solicitar esse resgate. E esse resgate, ele pode ser parcial, tá? Então, eu posso não querer vender a minha apólice, né? Porque no resgate eu estou vendendo a minha apólice, então eu deixo de ter a cobertura e liquido o resgate que eu contribuí, né? Mas, por exemplo, eu gostaria de diminuir essa cobertura. Então, eu quero, em vez de 1 milhão de reais do meu exemplo, eu quero passar para 500 mil e resgatar metade do que eu contribuí. Isso é possível, tá? Ou simplesmente quero resgatar tudo e cessar a minha apólice, porque realmente hoje eu não vejo mais, 20 anos depois que eu contratei a apólice, por exemplo, eu não vejo mais sentido, porque hoje a Natália tem 36 anos, um filho pequeno, que se eu vier a falecer, por exemplo, eu deixo a educação dele só a custo de né, do meu marido, eu tenho toda a preocupação de manutenção de padrão de vida, será que eles vão ter dinheiro para pagar a minha parte do inventário e etc. Mas daqui 30 anos, 20 anos, quando o meu filho já estiver formado, ganhando dinheiro, meu marido já tiver acumulado um certo nível de patrimônio sozinho, será que essa vai ser uma preocupação? Já que eu não faleci, hoje, daqui 20 anos pode não ser mais uma preocupação para mim. Exato. Eu liquido esse dinheiro, faço o resgate e intero no meu planejamento de velhice, né? Junto a uma previdência que eu já tenha construído e vou viver de renda, né? Esse é eu acho que também é legal a gente trazer outras ferramentas, né, sucessórias aqui, né? Uhum. A previdência que a gente acabou de citar exato. É uma delas. Deixa eu só, para finalizar esse assunto do whole life, eu acho que muita gente pode falar, pô, já tenho, ainda bem, estou segurado. Eu acho sempre bom dar uma verificada, porque às vezes você fez há 5 anos, 6 anos, seu padrão de vida era 1, então você tinha um patrimônio de 1 milhão. Então você fez um seguro para um patrimônio de 1 milhão. Hoje você acumulou mais, tem 3, 4, talvez seja necessário fazer uma readaptação, fazer O seguro pode estar defasado. Fazer um complemento. Você pode Exato. Fazer uma outra apólice para complementar. Então, exatamente. Caso se alguém tiver alguma dúvida, quiser ver, não tem e achou que pode ser alguma coisa importante, ou tem e quer ver se ele está adequado, me avisa que aí a gente marca uma reunião com a Nath e dá uma avaliada aí na situação. E como a Nath falou, a gente falou bastante sobre o whole life, porque eu acho que é uma das ferramentas que abrange a maior parte
dos investidores. Mas existem outras ferramentas que agora a gente vai passar assim mais rapidamente, só para a gente saber que existe. Até entrando um pouquinho aí nos assuntos da Nath, previdência privada, muita gente fala como um produto, uma ferramenta de sucessão. Ela serve, ela não entra no inventário, pode ser utilizado sim, mas a gente tem visto nos últimos tempos muito comentário que eles estão querendo começar a taxar a previdência privada, né? Então isso pode ser um motivo, e a gente sabe como é que funciona com os políticos em Brasília. A qualquer momento eles podem colocar isso em votação e mudar essa regra, né? Além do que, a previdência privada, se você utilizar ela, você vai utilizar parte do seu recurso. Então imagina que você tem 5 milhões de patrimônio e 1 milhão de previdência. Se você for usar a previdência, você vai tirar 1 milhão, vai usar para os custos do espólio, e aí você perde 1 milhão de reais. No seguro não, você recebe esse dinheiro e você mantém o seu patrimônio intacto. Tá? Então, só finalizando essa parte do whole life, é isso. Agora a Nath ela vai entrar em outras ferramentas, que hold, offshore, né? E testamento também testamento, algumas outras ferramentas que a gente tem para essa questão de sucessão patrimonial. Acho que cada cliente é um cliente, obviamente, né? Então, todas essas análises, né, precisam ser feitas caso a caso, porque muitos clientes, eles vão poder usar de quase todas as ferramentas, né? Então, elas compostas vão cobrir o risco do cliente da melhor maneira. Alguns clientes vão ser jogados mais para um lado, outros para uma composição de ferramentas e etc. Então, cada caso é um caso. Por mais que a gente esteja passando aqui uma coisa mais, né, padrão, standard, né? Alguns clientes, a gente fala, por exemplo, holding é para uma pessoa mais imobilizada, né? E etc., com um certo nível de patrimônio, e pais de família, etc., que costumam viver de renda desse patrimônio, talvez outros perfis se encaixem em determinadas situações. Então, por isso que eu falo, aqui a gente está tratando do standard, então cada caso é um caso, e se vocês se interessarem pelo assunto, eu acho que procurar o Almude, que vai marcar uma reunião comigo e a gente vai fazer um estudo personalizado para cada um. Mas entrando aqui, como o Almude disse, a Previdência ela é uma ferramenta que ela difere de algumas maneiras ali do seguro de vida, né, do whole life, principalmente porque é uma ferramenta construída, né? Então, você tem que construir, você vai realizando os aportes, e é uma ferramenta que exige um delta T grande para ter uma robustez no final, né? Para quem já tem a previdência construída, a gente pode trabalhar em conjunto, né? Como o Almude disse, quando você constituiu essa previdência, né? Ou parou de aportar, ou ainda está aportando, a gente precisa ver o nível de patrimônio hoje, né? Para ver se cabe um complemento, né, da Previdência. Se você ainda não tem seguro, é muito mais legal você fazer o seguro para complementar a sua Previdência. Então, o que você não tem de Previdência para comportar esses 20% de um 15, 20% de um risco de inventário, né, um pagamento de inventário, a gente complementa com o seguro. Por quê? O seguro ele te dá essa alavancagem patrimonial de imediato. A partir do momento que você o contrata, você já tem aquele capital. Não é uma ferramenta que exige delta T de construção. Então, ele é mais seguro, né? Porque se você vem a falecer amanhã, você já contratou hoje o seguro, amanhã você já tem o capital segurado todo, né? Então, é muito importante a gente analisar e ter essa diversificação também, porque a Previdência está sempre no spotlight aí de ser taxado, né? E o seguro nunca se teve isso, né? Outra coisa é que a jurisprudência, né, do seguro de nunca ter tido nenhuma alienação nesse sentido, já a Previdência, a gente já viu alienação de Previdência. Então, é uma ferramenta totalmente inalienável o seguro de vida, tá? Ô, Nath, eu prometi para os meus clientes que eu ia fazer vídeos curtos, né? Como é a primeira vez, a gente está ainda testando, mas eu queria, assim, não alongar muito. Então, eu queria combinar com você eu vou te perguntar
sobre as outras ferramentas, você fala para quem que serve e qual que é o perfil. Porque daí a gente consegue finalizar rápido e não deixar um vídeo muito longo e cansativo para as pessoas verem. Lógico. Tá? Você quer complementar mais alguma coisa sobre a Previdência? Acho que é isso da Previdência. Tá. Outra ferramenta que a gente tem que é super importante é a holding familiar. Isso. Para que perfil de família, cliente que serve esse tipo de ferramenta e quais os benefícios, prós e contras da holding familiar, Nath, por favor. Tá, vamos lá. A holding familiar, ela serve para patrimônios muito imobilizados, tá? Então, e para pessoas que não pretendem vender esses imóveis, né? Que não vivam da compra e venda de imóveis. Qual o percentual mais ou menos imobilizado que precisaria ter do patrimônio para começar a fazer sentido? Eu acho que de 40% a 60% ali, para começar a fazer sentido, porque a holding ela tem um custo, tanto de constituição quanto de manutenção, né? Tá. Então, se uma família tem um patrimônio de 20 milhões, pelo menos uns 10 milhões teriam que estar imobilizados, imóveis. Sim, exato. E qual que é o valor mínimo, porque eu sei que uma holding ela gera custos, né? Qual que seria um valor mínimo também para fazer sentido, né? Acho que não faz sentido uma família com 1 milhão, 2 milhões fazer uma holding. A partir de que patrimônio valeria a pena ser constituída uma holding? Eu acho que de 7 a 10 milhões ali. A partir de 7 a 10 milhões e também... 50% a 60% imobilizado e uma patrimônio e uma família que viva de renda desse patrimônio, né? Obviamente que às vezes pode ser que ela queira melhorar um ou outro investimento e vá vender e etc. Mas eu acho que não vale a pena se a família fica comprando e vendendo imóveis, já é uma estrutura que acaba não valendo a pena. Mas a gente pode entrar no detalhe se a pessoa tributária quiser, já não valeria muito a pena, já não né? valeria muito a pena. Tá bom. E quais são os benefícios, mais ou menos, assim, bem por cima, como que é a estrutura dessa holding familiar? Por exemplo, vamos dar um exemplo de uma família que seja um casal e 2 filhos. Ou um filho, vai para facilitar. Um casal e um filho. Como que seria essa formação dessa holding, só para a gente ter uma ideia? Exato, a gente forma a holding... A holding é uma empresa que a gente cria para aquela família, né? É uma holding imobiliária. Na verdade, ela é uma holding que tem o objetivo de ter os imóveis dentro. É uma empresa que tem o objetivo de ter como... ser dona de imóveis, né? Então, aí a estrutura são os pais vão constituir essa holding, né? Com todos eles como sócio. Então, o casal mais o filho, né? Doa-se essas cotas em vida, né? E reservando o usufruto e o poder ali de gerência, né, dessas cotas enquanto eles estiverem vivos. Tá? Então é por isso que ela serve como uma sucessão, porque a partir do momento que você constituiu essa holding, você já vai passar as cotas. Então, digamos, cada um vai ter 33,3%. Exato. Ele já fez a sucessão, já passou parte dos bens para os herdeiros, para a esposa, e aí a sucessão está praticamente... Exato. Você pode doar tudo, né? Se você quiser, e reservar o usufruto dessas cotas. Então, você reserva ali, você vai ter toda a parte gerencial e de poder sobre essas cotas, mas você, se vier acontecer algo contigo, você já pagou o ITCMD no momento que você transferiu essas cotas em vida. Então, você já deixou a sua sucessão pronta. Né? Tá. Então, é isso. Então... Holding é mais ou menos essa estrutura. Clientes que tiverem ali a partir de 7 milhões, com patrimônio pelo menos... Maior parte imobilizado. Se alguém também quiser se aprofundar sobre isso, chama a gente que a gente também aprofunda. Então agora vamos falar sobre outra ferramenta também, que é o testamento. Acho que muita gente já ouviu falar, mas eu particularmente conheço pouco. Fala um pouquinho então dessa outra ferramenta que também pode ser utilizada, que é o testamento, Nath, por favor. O testamento, ele é muito bacana e eu acho que todo mundo deveria fazer um testamento, tá? O testamento, ele expressa a tua vontade de divisão dos seus bens, né? Então, você pode registrar, existem diversos tipos de testamento, que eu acho que não vale a pena a gente entrar aqui a fundo, mas todo mundo deveria deixar um testamento, porque lá está a sua vontade expressa, né? Expressa, clara, com um advogado te orientando de como você gostaria que fosse feita a divisão dos seus bens. Né? Então, eu gostaria que o meu filho, por exemplo, eu não vou sair do que é lei, né? Dividir desigual e etc., porque você tem que obedecer ali, né? O que tem que ser feito por lei, mas olha, eu tenho um filho que ele se dá melhor já trabalha comigo na minha empresa, ele conhece do meu negócio, eu gostaria que esse filho, a parte dele, né, que ele ficasse com a empresa. Então, e o meu outro filho, se eu tiver 2 filhos, né, ficassem com os imóveis.
Então, porque eu acho que assim a empresa vai ser melhor, vai ter uma sucessão melhor. Então, ela expressa ali tudo, a sua vontade mesmo, né? Então, na verdade, o testamento ele serve mais para direcionar o seu patrimônio para os seus herdeiros. Ela não vai ter o papel de te ajudar financeiramente no inventário, nem nada do tipo, e nem te proteger financeiramente, mas ela pode te direcionar. E, na verdade, você pode até, depende, ter um seguro, ter um testamento. Exato, como eu te disse, as ferramentas, uma não exclui a outra, uma complementa a outra, né? Então, tem cliente aqui que, para ele estar 100%, né, seguro, ele vai ter que ter todas as ferramentas combinadas. Tem cliente que não vai fazer sentido uma holding, mas faz sentido o testamento e o seguro. Então, é entender caso a caso, porque cada cliente é um cliente. Tá. O último ponto, assim, para finalizar mesmo, é a questão empresarial, né? Por exemplo, eu já conversei algumas vezes sobre isso, mas por exemplo, se tem um empresário que é dono de uma empresa e é a pessoa mais importante da empresa, teoricamente a empresa não funciona sem ele e ele vem a falecer, existe também um tipo de proteção para esse tipo de caso? A gente fala que, de tudo que a gente conversou agora, né? A gente falou de sucessão patrimonial de pessoas físicas, né? Mas existe a sucessão empresarial, né? E como é que ela funciona, né? A empresa, né? Então, essa preocupação é dos empresários. Então, a empresa compra um seguro de vida para cada empresário, para cada dono de empresa, para cada um dos sócios, né? E se esse sócio vier a falecer, a própria empresa recebe a liquidez do seguro de vida, tá? Então, a empresa é a responsável financeira pela compra das apólices, só que ela é a beneficiária também do seguro. Então, se qualquer um dos sócios falecer, essa liquidez vem para a empresa, com o objetivo de possibilitar que a empresa recompre, né, essa sociedade da família do falecido, né? De repente tenha tempo também de se organizar para colocar uma outra pessoa tão competente quanto para a empresa ter um fôlego até se ajustar. Porque às vezes o sócio ele é obviamente, operacionalmente, uma pessoa-chave. Vamos supor assim, uma empresa de filtros para grandes máquinas e etc. Às vezes só aquele sócio, ele é o cabeça operacional da empresa, né? Ninguém mais sabe mexer com esses filtros e etc, né? Então, se esse sócio vem a falecer, ele é uma peça-chave para a operação em si. A empresa acaba, né? Então, como é que eu... Se ela não tiver uma liquidez e um tempo para conseguir se reorganizar, ela pode... Para conseguir contratar uma pessoa do mesmo gabarito, que às vezes é super raro você encontrar no mercado, e essa pessoa com esse mesmo gabarito, ela é caríssima, né? E a empresa, em poucos meses, pode utilizar, às vezes, de grande parte do seu caixa. Então, a gente coloca ali, se esse sócio vier a falecer, né? Aí pode ser uma única apólice, se essa for a preocupação, só para esse sócio. Se esse sócio vier a falecer, a empresa ganha essa liquidez e ela vai ter caixa, né, ali suficiente para arcar com a contratação de um novo cabeça para essa... para sobreviver de forma saudável até conseguir se reorganizar de novo. Exato. Tá bom. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você queira complementar? Ou... Acho que é isso. No mais, acho que cada um individualmente que tiver interesse pelo tema, nos procure, que a gente vai fazer essa análise personalizada de quais são as ferramentas mais adequadas para você. Tá. Eu vou mandar na comunidade que eu criei um material em PDF com um resumo de cada uma das ferramentas. Então, vai ter lá Whole Life, Holding, para quem serve, quais são os benefícios, prós e contras. E caso alguém queira aprofundar, é só me chamar no particular que a gente marca uma reunião com a Nath aqui e conversamos a respeito. Obrigado a todos, obrigado, Nath. Obrigada. E até o próximo tema que eu vou colocar no ar. Um abraço a todos.